Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus aos corações daqueles que entram neste canal em busca de uma palavra para o seu coração. Hoje gostaria de fazer uso do Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão Lucas, no seu capítulo 14, do verso 1 até o verso 6. Hoje uma palavra rápida, não quero me demorar muito, uma palavra para o seu coração. O título diz: a cura de um hidrópico. Nunca preguei nesta palavra, primeira vez. Está escrito: aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Amém? Graças a Deus pela sua bendita e gloriosa palavra. Eu coloquei o título desta mensagem como Sem Direito à Réplica. Quando nós vemos um debate político, existe a fala, né? O argumento, a réplica em relação ao argumento proposto, e depois a tréplica, que é a réplica em cima da réplica, né? Para que as pessoas vão falando e os argumentos vão se opondo de lado a lado, né? Vão contra-argumentando. Mas Jesus, algumas coisas que ele falava e que ele fazia despertavam uma oposição muito ferrenha, uma contra-argumentação muito violenta, uma réplica, né? Contundente, mas em alguns casos específicos as pessoas ficavam como que sem fala diante de Jesus. E este é um desses exemplos da qual eu gostaria de compartilhar com vocês no dia de hoje. Estamos aí do meio para o fim do seu ministério. Jesus acabou de ser avisado do ódio que Herodes tinha dele, né? Então, Jesus já está no ano da oposição e não da sua popularidade. Ele já havia perdido muitos dos seus discípulos. Jesus começa a endurecer cada vez mais o discurso. Não que o discurso dele não fosse duro, mas ele está cada vez mais duro. E Jesus está se aproximando dos tempos finais da sua jornada, do seu ministério terreno, né? Já está chegando nos finalmente, né? Já está se aproximando a sua última semana. E ele vai num certo sábado, e ele entra na casa de um dos principais dos fariseus, diz a palavra, para comer pão. Ele vai lá, é convidado naturalmente. Jesus não entraria em uma casa sem ser convidado. Jesus é convidado e vai na casa deste principal dos fariseus. Os fariseus nesta época, segundo as estimativas, eram cerca de 6.000 fariseus ali na região de Israel. E um desses fariseus convida Jesus para comer pão em casa. Bom, eu não sei o interesse, a motivação do convite, mas partindo dos fariseus, a gente já não pensa coisas muito boas, não é mesmo?
Os fariseus estavam sempre tentando pegar Jesus em alguma falha, em alguma escorregada que Jesus pudesse dar, porque eles, na sua grande maioria, não todos, mas eles tinham ódio de Jesus. E a Bíblia fala que eles o estavam observando. Então isso é muito revelador, né? Então convidou Jesus para ficar de olho em Jesus, para ver se em alguma fala dele ele blasfemasse contra Deus, ou em alguma ação dele ele pudesse fazer alguma coisa que na opinião deles fosse contrária à lei e aos profetas. Então Jesus estava num ambiente muito hostil, Jesus estava num ambiente muito pesado. E aí talvez você pergunte, mas por que ele foi então? Porque Jesus não tem medo do confronto. Jesus não tem medo de ser observado. Jesus, muito pelo contrário, ele vai para cima. Jesus, ele, se estão querendo pegar ele em alguma coisa, ele vai usar aquela coisa em favor dele e as pessoas vão ficar sem argumentos diante da sua ação ou diante das suas palavras. Aqui Jesus fala e aqui Jesus age, como nós bem saberemos daqui a pouco. E no meio de todos ali existia um homem hidrópico. Essa doença, ela é pouco, essa palavra, né, essa passagem, ela é pouco pregada nas igrejas. Eu pelo menos quase nunca vejo. Não me lembro se um dia eu vi, mas falta-nos um pouco de conhecimento, de querer buscar, de correr atrás. Eu confesso a vocês que não fiz uma pesquisa muito profunda, mas o que eu descobri sobre a hidropsia, que é essa doença, né? O hidrópico tem hidropsia, é que era aquela doença que antigamente era chamada de barriga d'água. Não que essa doença necessariamente só se dava na região do ventre. Ela podia dar em qualquer parte do corpo, mas a maior parte, né, o mais comum é se dar na região da barriga, do ventre. E a pessoa fica com uma barriga enorme, né? E existe uma particularidade. Hoje, eu não sei se essa doença continua agindo hoje, ou se é mais raro, eu acredito que seja mais raro. Mas eu me lembro quando criança que eu conheci um homem que tinha essa doença. E era na barriga, e ele tinha uma barriga enorme, volumosa, e ele ainda ficava sem camisa por causa do calor. E quando você tocava na barriga dele, a pele afundava. E quando você tirava o dedo, a pele continuava afundada, ela não voltava ao que era antes. Ficava aquele declive na pele e demorava para voltar mais do que o normal, que para nós é automático, né? Para ele não. Era uma barriga d'água que ele tinha, e depois eu me lembro que, não muito depois de eu o ter visto, eu fiquei sabendo que ele havia morrido com aquela doença. Mas essa doença, ela pode atingir outros membros do corpo, pode atingir os braços, pode atingir as pernas, pode atingir até mesmo a cabeça. A cabeça fica volumosa, fica enorme, né? Pode também atingir a cabeça. Eu não sei, eu não fiz uma pesquisa muito a fundo, como eu disse, mas provavelmente essa doença hoje ela é mais fácil de ser combatida, de ser prevenida e de ser curada. Mas isso é apenas uma conjectura, como eu disse, eu não pesquisei muito a fundo a respeito. Fato é que existia um homem hidrópico lá, e Lucas, sendo médico, não quis dizer onde que era a hidropsia dele. Não fala se era na barriga, se era na cabeça, ou se era em um dos membros. Lucas não fala. Mas fato é, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, é que a hidropsia é uma doença aparente, é uma doença visível, é uma doença que está ali nos olhos de todos, né? Então, certa parte do corpo fica volumosa por conta da doença. Então,
Você batia o olho na pessoa e você via que essa pessoa tinha um problema sério, né? Então essa pessoa estava lá e o seu problema era patente a todo mundo que estava ali reunido na casa de um dos principais dos fariseus. E Jesus, como eu disse para você, como gosta de um confronto, sabendo que ele estava sendo observado, sabendo que era sábado, ele não se retrai, ele não se fecha como uma ostra. Não, ele vai para o embate, porque é da natureza de Cristo ser assim. E ele então pergunta aos doutores da lei e para os fariseus. Então, além dos fariseus reunidos na casa desse principal dos fariseus, ainda existiam doutores da lei, teólogos da época, né? Teólogos, escribas, né? Da época, que conheciam muito a lei, os profetas, né? A Torá, a Taná. Eles conheciam todo este contexto judaico e estavam ali observando Jesus. E Jesus então pergunta: é lícito curar ao sábado? No sábado, desculpe. É permitido curar no sábado? E ali aqueles homens, não sei muito bem porquê, não disseram não. Eles apenas se calaram. Eu acredito que fizeram isso porque já sabiam da intenção de Jesus de curar aquele hidrópico. Então eles, não, vão ficar quietos, né? Porque ele vai curar e ele vai transgredir o mandamento. Ele vai transgredir a lei de Deus se ele curar no sábado. E aí eles, porém, calaram-se, diz a Bíblia. E a cura se resume numa frase muito pequena. Não existem fogos de artifício, não existem orações sensacionais, não existe nada de muito enfeite ou confete. Lucas simplesmente diz: e tomando o curou e despediu. Simples. Mas essa cura que em meio versículo a gente lê, ela foi sensacional. Porque existiam muitas curas que Jesus fazia que elas eram internas. Quando Jesus curava uma possessão de demônios, né, libertava uma vida possessa de demônios, era algo que acontecia dentro da pessoa. É claro que isso se exteriorizava de alguma forma, mas podia haver pessoas que falassem: será que isso não era uma encenação? Quando Jesus curava um cego, ele curava os olhos da pessoa, e talvez alguém pudesse pensar: será que, como por exemplo Jesus usou o lodo, a lama, para curar os olhos de um cego, as pessoas podiam perguntar: será que foi a lama que curou os olhos do cego? Quando Jesus tocava na língua de uma pessoa e a pessoa começava a falar, a pessoa, talvez alguém pensasse: será que existe algum poder curativo na saliva ou no toque do dedo na língua que de repente destravou a fala da pessoa? Quando Jesus curava um coxo, de repente alguém podia pensar: será que essa pessoa não tinha as pernas boas e de repente estava aqui mendigando sem precisar mendigar? Entende? Eu estou aqui conjecturando, mas imaginando no que as pessoas podiam pensar a respeito de Cristo na época. Mas essa doença, a hidropisia, era algo que estava ali, estava patente, estava ali na cara de todo mundo. E Jesus curou. Se fosse uma barriga d'água, foi sensacional. A pessoa tinha uma barriga enorme e de repente aquilo murchou do nada e a pessoa ficou curada daquele mal. Se foi nos membros, a mesma coisa. Se for na cabeça, imagina, um milagre de uma proporção ainda maior. Uma cabeça enorme, de repente aquilo involui, né? Vai baixando, vai murchando, até que a pessoa
normaliza. Aquilo aconteceu diante de todo mundo. Aquilo aconteceu aos olhos de todos ali que estavam reunidos. Foi um milagre que ninguém podia pensar assim, será que... Não tem será, não tem talvez, não tem nenhum pensamento. Aconteceu ali, diante de todos. Não tinha direito à réplica. Não tinha direito a contra-argumento. Não havia espaço para dúvidas. O milagre de Jesus foi contundente. O milagre de Jesus foi e de repente está todo mundo olhando ali. Jesus então termina dizendo: qual de vocês, quando o seu jumento ou o seu boi cai em um poço no dia de sábado, já que não se pode fazer muito esforço no dia de sábado, e para tirar um boi ou um jumento do poço demanda muito esforço, muito trabalho, porque o boi é pesado, o jumento é pesado, né? Você vai ter que lutar contra a gravidade para tirar ele dali. Vai ter que fazer, amarrar, fazer um laço, laçar, puxar, talvez pedir ajuda de amigos para fazer esse serviço, né? Como é que você vai puxar um animal? E por que as pessoas faziam isso? Porque um boi ou um jumento naquela época custava muito. Às vezes custava o sustento da família. O jumento era como se fosse um carro na época. O boi é como se fosse um trator na época. Para arar a terra, para fazer isso, para fazer aquilo, para carregar peso. O jumento a mesma coisa, para carregar pessoas, para carregar carga. Então as pessoas não podiam perder esse bem e por isso demandavam muito esforço para assim o fazer. E eles faziam, segundo Jesus eles faziam. Qual de vocês não tira o boi ou o jumento do poço? E o versículo termina assim: e nada lhe podiam replicar sobre isso. Sabe por quê que eles não podiam replicar? Porque era verdade a fala de Jesus. Porque Jesus havia tocado na ferida. Porque Jesus havia tocado num ponto fraco. Por isso que eles não podiam fazer nada. Se eles se compadeciam de um animal irracional, que para eles lhes era muito caro, e eles iam lá e salvavam, mesmo transgredindo a lei, né? E eles faziam esse esforço, e Deus nunca os puniu por assim o fazerem. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Vocês transgridem a lei todo o tempo, e nem por isso Deus pune vocês. Agora eu curei uma pessoa de um mal, que na cabeça de vocês podia esperar até amanhã, mas essa pessoa aí está sofrendo, está em sofrimento, e para ela quer hoje, ela quer agora, ela quer a sua vitória agora, não quer esperar mais um dia. Por que esperar mais um dia se ela pode ser curada hoje? Jesus está perguntando. E eles não podiam lhe replicar isso. Sem direito à réplica. O milagre e a fala de Jesus foram sem direito à réplica. O que é que Jesus fez na sua vida? De que você fala assim, isso não pode ser contestado. Isso não pode ser replicado. Isso não pode ser confrontado. O que é que foi? Qual o milagre Jesus fez na sua vida? A sua salvação, a sua conversão aos caminhos dele? O buraco de onde ele te tirou para onde você se encontra nesse momento?
um milagre de cura na sua vida, um milagre de libertação na sua vida. Você que era viciado em coisas ilícitas e hoje você é liberto. O milagre que Deus fez na sua família, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, na vida dos seus parentes próximos. O que é que foi que Deus fez na sua vida que não tem direito à réplica? Pense sobre isso. Pense. Porque Deus fez sim alguma coisa na sua vida. E quando você estiver na dúvida, e quando a dúvida lhe abater, e quando a dúvida chegar até você, e quando você pensar, será que vale a pena? Será que vale a pena continuar? Lembre-se daquilo que Deus fez na sua vida. Lembre-se que isso não tem direito à réplica. Lembre-se que isso não tem direito à contestação. Creia no poder de Jesus Cristo na sua vida. Mantenha a sua fé firme, fixa, focada nele. Porque é Ele que tem cuidado de você. É Ele que tem caminhado com você até os dias de hoje. Ele nunca te deixou. Ele está ao seu lado agora e Ele nunca te deixará. Bendito seja o nome do Senhor. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Porque as ações e as falas de Jesus são incontestáveis. São sem direito à réplica. Aquilo que Deus faz em nós, só nós sabemos. E que nós podemos louvá-lo, glorificá-lo e adorá-lo. É isso que Deus é para nós. É isso que Deus é em nós. Aleluia. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus da nossa vida. O Deus da minha vida. O Deus da sua vida. E eu espero que assim Ele continue até o final dos seus dias. Até o final dos meus dias. Bendito seja o nome do Senhor. E o final de tudo demonstrará com veracidade, com contundência, com convicção, sem direito à réplica, que eu, você, nós ficamos do lado certo da história. Ficamos do lado vencedor. Ficamos ao lado de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.